Olá, tudo bem com você? Tá fazendo um friozinho tão gostoso hoje que eu decidi aqui, antes de almoçar, tomar um chazinho bem quente e resolvi gravar um vídeo aqui para vocês porque eu fiquei tão entusiasmada com o resultado que teve no meu último vídeo, falando a respeito de como nós precisamos trocar a vontade e a força de vontade por disciplina, que eu já decidi gravar aqui em continuação para vocês um vídeo falando um pouco a respeito da disciplina. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, te convido a se inscrever, também ativar o sininho aí de notificações, assim você não perde nada do que tem por aqui e me ajuda também a divulgar o meu canal. Eu até fiz uma ilustração com as minhas amigas, a quem eu pedi essa gentileza de curtir, comentar e enviar. Imagine que você plantou aí um pé de limão. E aí você começa a cultivar aquela pequena muda, você vê que ela começa a crescer, soltar galhos. Só que vai passando o tempo e você vai olhar e cadê os frutos? Você não vê limões nesse seu pé, nesse seu pequeno limoeiro. Talvez você ficaria desanimada, talvez você até mandaria cortar. Não está dando fruto, vou parar por aqui de cuidar desse pé de limão. Então assim é o nosso trabalho aqui nas redes sociais, na internet. Nós queremos ver os limões, isso é o que eu também estou querendo ver. Tá ok? Mas vamos ao tema então, que eu escolhi para dar continuidade ao outro vídeo. A importância de ter disciplina. Muitas pessoas até mandaram uma mensagem para mim: ai, Bernadette, eu preciso aprender a desenvolver a disciplina, porque eu sou uma pessoa que eu começo e geralmente eu desisto em alguma parte do meu projeto, seja em qualquer área da minha vida. O que eu faço para dar continuidade? E você concorda comigo que isso realmente é verdade? Porque eu também sou assim. E isso me dominou durante bastante tempo, mas eu fui aprendendo algumas estratégias que me ajudaram e que eu tenho o prazer de hoje passar aqui para vocês. Tá certo? Então a disciplina, na verdade, ela nos liberta. Sabe do que ela nos liberta? Nos liberta da paralisação, nos liberta de alguns vícios, né? Vícios emocionais, vícios de alimentação, a autossabotagem que é tão forte em várias áreas da vida. A pessoa começa um estudo, ela começa um curso, ela começa um projeto de emagrecimento, por exemplo, e quando ela vê, ela já está abandonando tudo. Então, o que é que a pessoa precisa fazer? Ela precisa treinar, porque algumas pessoas já têm aqui no seu DNA a capacidade da disciplina, porque a disciplina é uma capacidade que nós podemos desenvolver. Algumas pessoas, pelos padrões familiares e pelo que ela viveu na infância, ela se torna bem mais disciplinada. Você quer ver um exemplo? Vamos dizer que uma criança é filha de um pai que é muito sistemático e rígido, talvez até mesmo militar, e uma mãe que é professora, igual aquelas professoras lá do meu tempo, que era ali tudo muito dentro de um sistema. Essa criança, ela já vai internalizar dentro dela mesmo que é necessário ter disciplina. Chegou da escola, primeiro a obrigação, depois a diversão. Era uma coisa que minha mãe falava. Eu já queria jogar a mochila num canto, eu já queria sair correndo na rua para brincar. E minha mãe falava, primeiro a obrigação, depois a diversão. Tem lição de casa? Tem. Então sente e faça, depois você vai brincar. Então essa criança, ela já foi criando aqui dentro da mente dela, dentro dos seus engramas, nos seus circuitos neurais, esse padrão, não é? Primeiro a obrigação, depois a diversão. Mas vamos colocar em contrapartida aquela criança que quando ela chega, ou os pais estão ausentes, ou são pais
que também não receberam uma devida disciplina e que já são mais liberais. Ah, mãe, depois eu faço. Ah, tá bom, menino. Às vezes até crianças muito barulhentas, hiperativas, os pais estão tão ocupados que até fala, vai brincar, depois você faz. E aí, esse depois faz, às vezes, pode ficar sem fazer, né? Então, você viu, já vem até dentro de um padrão familiar, e é importante a gente olhar para dentro de si mesmo e ver como foi a minha infância. Quais são os padrões que eu já aprendi lá de pequena? Embora que os filhos de pais rígidos, às vezes eles também se revoltam, e aí quando crescem, eles querem levar uma vida sem disciplina. Sabe aquela ilustração da mola? Que se você ficar muito tempo segurando uma bola, a hora que você tira a mão, a mola pula feito uma doida. Então, pais muito rígidos, que seguram demais os seus filhos, sem equilíbrio, sem entender que criança é criança. Então, talvez, certo? Talvez a gente mesmo tenha sofrido isso na infância, e aí fica igual essa bola doida pulando para lá e para cá. Agora, o que é importante a gente entender aqui? Que a disciplina, ela pode ser comparada a um músculo. E um músculo pode ser treinado. Quando você começa lá na academia, um projeto, né? Até tem algumas pessoas que falam, eu começo e paro. Eu mesmo, por ter muita coisa para fazer, eu tenho assim, depois eu vou, é normal pensar assim. Mas quando você chega lá, você já levanta, erguendo lá um peso de 5 quilos, 10 quilos? Claro que não. O seu professor, a pessoa que te acompanha ali, seu personal, vai falar, não, vamos começar com 2 quilos, depois passa para 3. Então, é assim que a gente deve começar, né? Começar com pequenos passos que vão se fortalecendo até se tornar um hábito. Talvez você que está aqui me ouvindo pense, mas será que ainda dá tempo de eu desenvolver essa disciplina? É claro que dá. É claro que dá se você ter esse pensamento. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Então, se eu quero que o meu caminho daqui para frente seja diferente, o dia de começar é hoje. Não é olhando para trás, não é copiando as coisas que você já fez, mas é tendo esse pensamento. A vida é de hoje para frente. Então, posso até dizer que hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Então, vamos entender, vamos aqui com 3 passos bem simples, uma dica que eu quero passar para vocês, que você pode desenvolver esse músculo da disciplina. Então, qual é o primeiro passo? É você ter clareza na sua mente. Escolhe uma área da sua vida que você acha que você está precisando melhorar, está precisando de mudanças, de novos hábitos, certo? Continuaremos aqui usando a ilustração da academia, mas você pode aplicar a qualquer área da sua vida. Então, em que área você está querendo fazer essa melhoria? E aí, seja intencional. Quando a gente levanta o dia sem nenhum compromisso, sem ter clareza, sem ter por escrito ali numa agenda, tudo pode nos distrair, tudo pode roubar a nossa atenção. E você concorda comigo, tenho certeza que sim, que para ser uma pessoa disciplinada, você tem que ter foco. E para você ter foco, você precisa eliminar as distrações. E para eu já começar o meu dia andando naquela direção, eu tenho que ser intencional. Certo? Então, primeiro passo é você escolher a área da vida. Você pode até tentar mexer em todas, mas eu acredito que mexer em uma de cada vez é mais eficiente, porque vai fortalecendo o seu músculo. Até na academia é assim, né? Você chega lá e você já sabe se vai fazer um treino dos membros superiores, braços, costas e tudo mais, ou se você vai trabalhar membros inferiores. Então, seja intencional.
Tenha clareza do que você quer. Segundo passo, tenha iniciativa. Ai, Bernadette, isso é muito fácil, porque eu já tenho iniciativa. Ótimo! Se você já tem iniciativa, segue em frente, certo? Mas o que a gente tem que entender? Que nós precisamos começar. Comece nem que seja devagar, comece nem que seja pequeno, mas prepare-se para escolher. A disciplina nos ajuda a escolher o necessário ao invés do fácil, do confortável. Não se constrói disciplina em cima de facilidades, certo? Então, o primeiro passo, para algumas pessoas, o desafio na parte física é tão grande que talvez o primeiro passo seja: compre um par de tênis próprio para uma academia. Segundo passo, aprenda a colocar seu tênis de manhã. Levantou cedo, ao invés de ficar aí de pijamão, andando para lá e para cá, vendo Reels, já coloca uma roupa de academia e coloca seu tênis. Terceiro passo, e assim vai, até você desenvolver a sua iniciativa. E por que é tão importante você desenvolver essa disciplina que vem junto com a iniciativa? Porque às vezes a pessoa se entusiasma no começo. A amiga chamou, um amigo chamou e vamos lá, que clima, música legal. E a hora que o entusiasmo passar? Aí desiste, certo? Então, é isso que vai ajudar, mesmo quando o entusiasmo abaixar ou até mesmo apagar, é a disciplina que vai te ajudar a continuar. E aí vem o terceiro passo, que é uma das grandes dificuldades que muitas pessoas comentam comigo, é ter acabativa. Então, até esse termo, algumas falaram, não existe no dicionário, mas é um termo que hoje é muito usado dentro aqui desse ambiente, né? Esse ambiente de crescimento, de motivação. Acabativa, tenha acabativa. Acabativa é a disciplina em ação. Eu terminar aquilo que eu começo. Certo? Então eu vou dar uma sugestão aqui bem simples para você ir quebrando o padrão aqui na mente de começar e não terminar. Então, quando você for fazer mesmo um serviço doméstico, mesmo uma arrumação da sua mesa de escritório, qualquer coisa que você for fazer, você fala em voz alta. Estou começando a lavar esta louça, e você não para enquanto não termina. E a hora que terminar, você fica feliz, coloca o entusiasmo aí dentro da sua mente e fala: ai, que bom, terminei de lavar a louça. São caminhos neurais aqui na nossa mente, que são ligados à autossabotagem, que fazem com que as pessoas desistem. Então você vai treinando. Estou começando a arrumar a minha mesa aqui do escritório. Aí vai, guarda os papéis, organiza, limpa, e quando termina, comemora. Ai, que bom, terminei de limpar a minha mesa. Arrumei minha cama. Comecei a arrumar minha cama, terminei de arrumar a minha cama. Sempre celebrando, sempre feliz por ter terminado aquilo. Quem sabe fazer muitas coisas, por exemplo, sabe costurar, sabe fazer tricô, sabe fazer crochê e por aí vai, artes manuais. E se você é uma pessoa que faz assim várias coisas, como eu, me conta se não é verdade. Você entra numa loja, você vê uma lã, ai que lindo, vou fazer um cachecol, compra a lã. E a lã fica ali, talvez começa, mas não termina. Certo? Aí vê um tecido que daria para fazer uma blusinha, compra, corta a blusinha e a blusinha fica ali. Gente, isso daí é terrível, porque você fica com várias coisas, todas paradas pelo caminho e não termina nada. E isso se aplica às outras áreas da vida da gente. É um padrão neural que vai se instalando aqui na mente da pessoa, e é preciso disciplina, é preciso treinar
a acabativa. Às vezes eu falo assim para mim, ai, me deu vontade de comprar alguma coisa. Mas, Bernadette, você nem terminou de fazer aquela calça lá que você comprou tecido faz um ano? Por que você vai comprar isso? E aí eu me disciplino, eu me corrijo, falando, não, enquanto você não terminar aquilo lá, você não vai comprar isso aqui. Certo? Como se a gente fosse a mãe da gente mesmo, entende? Mais ou menos assim. Agora, quais são os benefícios da disciplina? Meu Deus, não tem nem como falar, né? Os benefícios são maravilhosos. Na vida pessoal, mais saúde, mais autocuidado, certo? Em todas as áreas, você se cuida, você se ama, quando você tem essa disciplina, começar, permanecer naquele autocuidado. Na sua vida profissional, por exemplo, a pessoa consegue ir colocando dentro da vida algumas características que são importantes, como a constância, a responsabilidade, o compromisso. Tudo isso a pessoa vai construindo ao longo do caminho, mas o começo de tudo é a disciplina. Nós até podemos dizer assim, que a disciplina é o alicerce do sucesso. Então, se você quer saúde profissional, desenvolva essa disciplina. E na saúde emocional, eu que trabalho aqui, sou terapeuta, sou mentora, tenho um processo chamado Processo Terapêutico Viva a Vida, que inclusive em breve eu vou lançar o Viva a Vida 14. Se você quiser participar, terei maior prazer em acolher você aqui. Na saúde emocional, você vai aprender a construir a resiliência. Resiliência é necessária para você superar seus desafios e alcançar a maturidade emocional. Então, a disciplina afeta todas as áreas da sua vida. Só que anota essa frase. Eu acho essa frase muito importante. O sucesso, ele depende apenas de mim, das minhas escolhas e das minhas decisões e de como eu vou viver a minha vida. Não é uma frase inspiradora? Escreva essa frase na sua agenda, coloque como capa no seu celular, anota lá no papel, na parede, porque quando você olhar essa frase, você vai falar, olha, vai valer a pena mesmo. Você pode anotar também os benefícios, que é para a hora que você estiver pensando em desistir, você ler e falar, vai valer a pena. E sempre entendendo que ser disciplinado não é ser perfeito. É ser constante em avançar diariamente na direção daquela vida que a gente tanto deseja e que a gente merece. E aí, gostou do tema de hoje? Espero que sim. Espero que tenha aí colaborado para que você tenha realmente tudo de bom aí na sua vida. Estou tomando aqui um chá de passiflora e estévia. Não é estévia pozinho, tá? Quem me acompanha aqui já sabe. É a erva estévia, uma erva naturalmente doce, que o nosso Criador fez para que a gente tivesse a alegria de tomar um chazinho doce, sem abusar do açúcar, porque o açúcar traz alguns malefícios para a vida da gente. Um ótimo dia aí para vocês.